Bom dia, mais um encontro aqui hoje, nosso amigo Matheus Cunha. Matheus, onde você? Super maravilhoso. Então vai lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, né? Me apresentar aqui, meu nome é Matheus. Acho que muitas pessoas já me conhecem dentro do GEA. Eu já fiz alguns projetos. Não tenho pesquisado tanto, mas fiquei 2 anos bem ativo aí pesquisando com o GEA. E aqui eu venho trazer um projeto que eu fiz há mais ou menos 1 ano e meio atrás, mas que na época ninguém conseguiu levar ele para frente. É porque eram 3 pessoas fazendo ele. Era eu, o Igor e o. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Elton. O Elton Elton, Mendonça. isso. O Elton Mendonça. O Elton, inclusive, primo do Igor. Aí, o que que aconteceu? A gente pegou, construiu tudo. O Elton, ele mudou de cidade por causa do trabalho dele. Ele saiu de São Paulo e foi para o México. Aí dificultou muito, e ele que era o cabeça do projeto na época. Então, ficou parado, né? E aqui a gente já tem uma base boa. Eu vou mostrar o que que eu tenho aqui já pronto, o que que a gente construiu, e a ideia daqui é a gente juntar 1 ou 2 membros para trabalhar com a gente dentro dele. Eu vou explicar e depois eu vou falar exatamente o que que a gente precisa aqui para deixar um projeto mais completo, né? Deixar ele mais funcional. Aí até vocês vão entender se o perfil de vocês bate com isso ou não. Primeiro, eu vou mostrar esse dashboard, né? Ele tem todas as informações, todos os tipos de dados, a gente segmentou tudo. A gente tem aqui inicialmente uma tela, né? Um menu inicial que me leva para uma página ou para outra, né? E vou aqui por partes. Vou no sumário executivo. O meu sumário executivo aqui, eu vou ter números gerais de tudo. Ele vai demorar a carregar um pouquinho? Não tanto, mas demorou um pouquinho porque ele é muito pesado, tá? Eu mostro quantas operadoras hospitalares, número de municípios, regiões, instituição de saúde, operadoras não hospitalares e estados. Porque aqui tem uma questão, eu só estou analisando Bahia e Rio, tá? Eu não peguei tudo para não pesar muito, deixar o projeto um pouco mais fluido, né? E eu não falei, né? Mas a gente está analisando operadoras de plano de saúde. Planos também, de certa forma, né? A gente vai acabar entrando nesse mérito. Então a gente analisa se ele é questão que onde ele abrange, né? Todo tipo de questão relacionada a um plano de saúde e uma operadora de plano de saúde, né? Aqui a gente também tem a abrangência nacional dele. Se eu filtro qualquer tipo de operadora ou segmentação, tipo de contratação, ele me retorna isso aqui, tá? Eu também tenho a segmentação assistencial dele, se ele tá, se ele puxa para o norte, para o nordeste, sudeste, segmentação por estado também, né? Então aqui eu tenho um mapinha que mostra onde está mais concentrada a questão de abrangência de todos os planos. A gente tem segmentação assistencial dele também, em questão de ser hospitalar ou não hospitalar. Igual aqui no Rio de Janeiro, os meus planos vão cobrir tantos lugares que tem hospital, né? Só em relação ao hospital, né? Hospital particular, hospital. Precisa ter um quarto particular no hospital. E também clínicas, né? Questão de clínica, uma, vamos supor que você quer consultar com o médico X, e o médico X só atende na clínica dele, ele não atende no hospital. Às vezes o plano pode cobrir, né? Nesse sentido. Aqui a gente também tem um detalhamento dos planos, se ele é contagem de planos por operar, quantos,
quantos planos tem por cada operadora, né? Aí, assim, entra até uma análise interessante. Se tal operadora tem muito plano, às vezes é mais fácil eu migrar de um plano para o outro, que abrange o que eu estou procurando, né? Então, entra um aspecto importante. O tipo do plano também, né? Se ele é standard, se ele é especial, master, premium. Isso também é um quesito importante. Deixa eu pôr aqui. Aqui também é acomodação hospitalar, se é coletivo, individual, né? Que tem gente que não quer ficar dividir quarto no hospital. Isso é um ponto importante também de analisar. Médico hospitalar ou odontológica, obstetrícia, com obstetrícia não se aplica, sem obstetrícia. A gente também tem a segmentação assistencial, se ele é ambulatorial ou mais hospitalar, se ele é odontológico, né? Se ele é hospitalar, ambulatorial, tudo separado. A gente também tem questão de se o tipo de contratação dele é coletivo empresarial, coletivo por adesão, individual ou familiar, porque tem plano que ele só vende aquele conjunto para uma empresa, sabe? Vamos supor, é um plano tão bom que se ele fosse individual ele seria absurdamente caro. Aí uma empresa fecha um pacote, contrata 1.000 cotas dele, por exemplo, e oferece para os funcionários dela nessas 1.000 cotas. Aqui a gente também tem a forma de pagamento dele, né? O fator moderador dele, né? É o que ele apresenta, se não tem fator moderador, se é franquia, se ele é de livre escolha, né? Parcial sem internação, parcial com internação. Porte da operadora, né? Aí entra aquela, né? Você quer confiar numa operadora pequena, que às vezes não vai ter, que está começando, que pode não entregar ali, ou numa mais famosa. Tem tudo isso entra em questão. A gente tem também a abrangência de cobertura municipal, nacional, estadual, grupo de estados, coletivo empresarial, coletivo por adesão. Aí aqui a gente tem um plano de serviço também, tá? O que que ele tem de serviço de opcional, né? Aí aqui mostra algumas coisas que são opcionais, que não estão no plano, mas você pode incrementar e pagar um pouco a mais, né? Isso também tem. Aí a gente filtra para o plano e para a operadora para entender isso. Aqui já a parte comercial, isso aqui é uma parte bem importante, né? Se você for recomendar para uma pessoa um plano, você tem que saber quanto que ela ganha, né? Aqui tem plano de R$ 4.000, a pessoa ganha, vamos supor, um salário mínimo. Já não rola mais, né? Então, ponto muito importante. Essa parte aqui, então, ela tem que ser muito considerada, porque é uma parte que, principalmente para o brasileiro, pesa muito, né? A questão comercial dele. Aqui a gente tem penalidades aplicadas por operadora, por plano, né? A gente ainda vai diversificar isso mais, tá? E por que que isso é interessante, né? Se uma operadora ela tá tendo muita penalidade, a gente já fica com o pé atrás ali, né? Não, ela pode prometer o mundo de coisas boas, mas não oferecer esse mundo de coisas boas. Aí onde que a gente fica com o pé atrás e pula fora, né? Não contrata essa operadora. Aí aqui a gente também tem valor, tá? Quanto que essa operadora tá pagando de multa. Aí aqui você também vê se tipo ela tá perto de falir alguma coisa. Eu não me lembro se era a 1.000, mas teve uma operadora em específico que a gente estava analisando. Eu lembro direitinho.
E a gente viu que ela tava muito, que ela tinha que pagar muita multa, muita coisa, né? Aí eu lembro que eu tava vendo o jornal, uns 3 dias depois, no jornal falaram que a operadora tava devendo muito, que ela tava pagando muita multa, que ela tava sobre análise, né? Eu achei bem interessante, né? Aí eu falei, nossa, os dados realmente entregam muito, né? Uma análise bem feita, a gente pega tudo que é problema que tá ocorrendo ali, né? Aqui a Guarda bem o que gente. você falou, Matheus. Então, é ou não é? Depois a gente volta a comentar sobre isso, mas deixa guardado esse ponto aí. Não, beleza. Aí, aqui a gente tem o IGR, né? O IGR, esse é o tipo de análise IGR, ele mostra coisas específicas, né? Se é cobertura e assistência médica ou exclusivamente odontológico, quantidade de reclamação. Esse aqui é que não coube de lá, ficou para cá, né? O que tem também, né, de IGR, Humana Saúde, Sul, tipo de plano, né? O que que eu estou analisando, né? Porque isso é uma planilha diferente. O tanto de beneficiário que tem por plano, que foi aderido, que está ativo, que tá e que foi cancelado. Aqui a gente também vê pelo tipo de usuário, né, de beneficiário, o que que ele mais usa. Tipo de contratação, de classificação, a situação, o tipo de contratação também. Aqui, o motivo do movimento, por que que ele está saindo de um plano para o outro, o porquê que ele está sendo incluso no plano, por que que ele está cancelando o plano. Aqui também eu tenho onde que tem mais beneficiário, né? Dos dois estados que eu analisei. Por sexo, por faixa de idade, tá? Aqui eu também tenho se o plano tem portabilidade ou não. Essa portabilidade, eu lembro que eu pesquisei na época, ela é mais em sentido de uma operadora para outra, tá? Quando você está numa operadora, plano X, e você quer melhorar esse plano, já geralmente eles não travam tanto, é mais fácil de conseguir, tá? Aqui eu tenho o tempo de plano por pessoa, se tipo, eu contratei um plano. Por quantos anos eu tenho esse plano? Aí aqui eu fiz uma média de tempo, a média de 12 anos por plano. Eu tenho aqui também os usuários por operadora. Eu tenho o tipo de contratação também, o que a maioria procura, né, no tipo de contratação. E no final, eu tenho uma outra análise. Aí eu peguei a mesma faixa etária, só que eu joguei num gráfico aqui mais visual, né? Aqui também o número de usuários por. Ali estava a porcentagem antes, né? Se eu não me engano, aqui tá. Ah, não, aqui tá o tanto de operadora por estado. O tanto que opera em cada estado. Aqui por sexo também, porque às vezes a abrangência da operadora também pode ser diferente, tá? A operadora que abrange homem e a que abrange mulher. Porque entra um monte de questão, né? Por exemplo, a mulher ela tem questão de pré-natal, que o homem não tem. O homem, às vezes, tem um câncer de próstata, que a mulher não tem. Existe plano específico para esses tipos de situação, né? Abrangência geográfica também. Se é nacional, se é municipal, de todo tipo, né? O título de vínculo, que eu achei bem interessante também, né? Se eu contrato um plano, só eu uso ou a minha família inteira pode usar. Se ele é dependente ou não. Depois eu também tenho planos por município, né? Já olhei por estado, agora eu quero saber se o plano abrange quais cidades ele abrange.
Aí aqui, pessoal, nesse ponto aqui é isso. Aí agora vamos falar, onde eu consegui esses dados? Eu consegui esses dados no Gov, eles são dados públicos, tá? Então, eu não estou usando informação confidencial nem nada. Já começa por aí, é tudo dado público. E qual que seria a ideia desse projeto daqui para frente? Primeiro, eu queria dar uma reorganizada nesse dashboard, né? Assim, não tanto nessa parte visual. Eu acho que essa parte visual, talvez uma melhoria no storytelling já seria suficiente, mas também não é o tanto necessário. O que que eu queria fazer primeiro? Eu fiz todo ele em planilha CSV. Não é a melhor prática para a gente trabalhar com ele e também levar ele para frente. Por isso que pra vocês verem, tem só 2 estados aqui. A minha ideia eu preciso de alguém que tenha experiência com engenharia de dados. Não precisa ser uma super experiência. Não preciso que fique perfeitinho, redondinho. Porque eu também ajudaria. Eu tenho certa experiência com engenharia de dados. Eu não tô com tempo de pegar e montar só eu pôr a mão na massa. Mas eu conseguiria ajudar, tá? Eu indico até ferramentas para quem tiver interesse em me acompanhar nesse projeto, acompanhar eu e o Igor também ajudaria. Eu indico ferramentas que eu domino, de ferramentas de ETL, né? Igual tem o Pentaho, muito provavelmente a gente vai ter que fazer um scrapper em Python ali, mas não é difícil, a gente usa a biblioteca que chama Selenium. Inicialmente vai ter que ser local, tá? E o banco não precisa ser automático, de atualizar em tais horas. Ainda mais que a gente está construindo o projeto, né? Então esse banco poderia ser na hora que a gente quisesse, atualizasse ele e pronto. Aí tá, essa é a primeira parte. Aí a gente trocaria todas as fontes de dados desse dashboard, né? E depois disso, eu queria montar um algoritmo de IA, né? Para tentar fazer um esqueminha ali, tipo, eu vou puxar todas as informações de um possível contratante do plano. Meu nome é tal, eu moro em tal cidade, tenho tantos anos, a minha renda é tal, tudo de informação que der para a pessoa preencher. E a partir disso a gente treina o algoritmo e retorna para a pessoa uma indicação de qual seria o melhor plano para ela, tá? A minha ideia é essa. E assim, qualquer pessoa teria ajuda em qualquer ponto. A gente consegue auxiliar nesse ponto de ETL, da engenharia de dados, no ponto do BI, que é essa questão desse dashboard, de fazer a visualização dele, né? O ponto de IA também, o que não falta aqui no GE são pessoas que conseguem mexer com inteligência artificial, né? Então, assim, não estaria totalmente sozinho mexendo nada. Seria uma coisa em grupo, né? Qualquer dúvida também vocês podem me perguntar, tá? Qualquer discussão que vocês quiserem levantar aqui, eu também tento responder. Beleza? Maravilha. Entendi que você encerrou a apresentação, então é isso? Isso. Não, beleza. Não, bacana demais, cara. Chique, né? O chique, porque eu tô entendendo o seguinte, aqui a ideia é a gente mostrar o que dá pra gente fazer em termos de dashboard com uma fonte de dados, ok? Que você obteve aí, uma base pública, inclusive, como você bem citou.
Aham. E o tanto de informação que a gente pode tirar dessa base pública que aparentemente está lá e que é uma montanha de dados aparentemente desconexos, você consegue organizar e trazer aí uma série de informações que podem ser importantes, dependendo do público que for utilizar isso aí. Sim, igual você falou desconexa, né? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha o tanto de planilha diferente. Pois é, você Eu tem tenho mais aqui, ó. uma porção de dados desorganizados que não tem relação nenhuma, uma série de tabelas, de planilhas que você puxa, que não se conversam, mas Uhum. que tem as suas relações, então você conseguiu descobrir, estabelecer algumas relações entre essas tabelas, e daí tirar a informação útil e converter isso em fonte valiosa de De informação informação. para, quem sabe até para competição, né? Informação gerencial competitiva. Então, Sim. então aí a gente pega aquilo que eu pedi para você guardar, né? Aquela informação. Então você tira coisas assim que você não imagina de uma montanha de dados aqui, pode colocar na frente da concorrência, vai te permitir ver que, por exemplo, aquele plano ali está ruim das pernas financeiramente, e tanto é que quebrou 3 dias depois. Aham. E uma coisa que eu vejo, eu que estou na empresa, estou na vida profissional dentro da empresa, como que as empresas parece que ainda não acordaram para isso, cara, de forma geral. Não é todo Sim, mundo não, viu? sim. Parece que é meio arcaico, né? Assim, eles têm dificuldade de aderir ao novo, né? É, E, e muitas vezes é José, aquela coisa, funciona assim, sempre funcionou assim, então deixa. aí tá o ponto, igual você falou que eu já peguei um monte de coisa desestruturada, já estruturei. Aí que fica, que eu fico com dó de ter largado, né? Porque o mais difícil, que foi a estruturação de tudo, a gente já tem. Então, assim, aqui a gente tem que fazer o básico do básico do básico. Essa parte de ETL aí, se a pessoa dedicar uma semana, ela consegue fazer. É Mas simples, aí, sabe? Matheus, tudo eu falo que é questão de aonde você quer chegar, né? Aham. Eu estou orientando um dos membros do grupo aí no trabalho que ele está fazendo, e um ponto que eu bato muito nele é, cara, você tem que dizer aonde você quer chegar, assim, você tem que estabelecer na sua mente, né, qual é o objetivo do seu trabalho e nessa direção. Que aí, no caso, do tudo isso que vocês estão fazendo, vocês fizeram, eu vejo mais assim, um viés acadêmico, tipo, você está colocando um exemplo que exemplifica muito bem o poder da análise de dados, né? Você não está vendendo um sistema de informação gerencial para alguém que vai fazer gestão de plano de saúde, por exemplo. Poderia ser o mote do seu trabalho, mas eu estou vendo mais como uma visão acadêmica do que pode ser feito, e aí usou esse dashboard de informação sobre o plano de saúde como ilustrativo daquilo que pode ser feito com uma montanha de dados. Você não está efetivamente vendendo um serviço de inteligência de dados para operador de plano de saúde. Então, Pegou a diferença, né? Assim, que pode peguei. eventualmente evoluir para isso, mas aí o viés que você tem que dar no seu trabalho é um pouco diferente. Mas então, a gente tem essa ideia, né, de levar para esse viés, mas de vender um produto de inteligência, sim, sabe? Uhum, sim. Ainda mais que a gente tem contato com o Elton, ainda que foi o cabeça do projeto. Inclusive, né, assim, a gente tem, vamos supor, entra mais uma pessoa aí ou duas no projeto. Esse projeto não é só meu e do Igor, tá? Ele é do Uhum. Elton também, então, tipo, a gente não vai excluir ele. Ele muito provavelmente as participações dele vão ser limitadas, né? Mas ele ainda é uma parte muito importante mesmo, porque ele é um farmacêutico renomado, sabe? Então ele tem Uhum. muito contato
com operadores de plano de saúde, com a empresa da área médica, né, no geral, então. E assim, e claro que tem o meio acadêmico. Essa ideia desse projeto ele soma dos dois lados. Tanto na questão da gente fazer um produto de inteligência de negócios para conseguir comercializar, né? E também gerar produto acadêmico, né? Que também é o interesse principal do GEA, né? Entra que o meu interesse principal seria fazer alguma coisa de forma uma coisa mais comercializável, né? E também a gente tem que juntar com o interesse do GEA, né? Tem que sair artigo também. Aí a minha sugestão é você fazer os dois caminhos meio que em paralelo. Sim. Se você tentar misturar, não vai dar legal, não vai ficar nenhum nem outro do jeito que tem que ser para cada aplicação. Uhum. Mas sabe, José, uma coisa? Porque Como base, tá ini- top. Tá inicialmente, legal mesmo. inicialmente não ia para um lado e nem para o outro, né? Porque inicialmente teria que ser só a construção do projeto, né? Aí o projeto construído, que aí você vai fazer um estudo mais voltado para academia, ou vai levar ele para um ponto mais, deixar ele com uma cara mais comercial, né? A gente primeiro tem que extrair resultado, né? Exato. Não, e aí nesse sentido tá muito bom, tá legal mesmo. Tá, tá bem ilustrativo, vocês estão conseguindo Sim. mostrar de forma clara o poder que tem debaixo daquela montanha de dados desconexos, aparentemente desconexos. Uhum. E aí também, igual eu falei no final, eu acho muito importante a gente fazer um algoritmozinho de IA aí para, tipo, fazer um menuzinho, né? O usuário do plano ir lá, preencher tudo, né? Depois Uhum. disso retornar para a gente a melhor opção. Eu acho que é mais atrativo até do que essa análise visual do dashboard, né? Pois é. Aí no caso é uma coisa importante, se você quiser realmente partir para esse lado, eu acho que a IA é legal, ela é uma aplicação que a gente precisa explorar, está crescendo muito, mas Uhum. se for para a parte comercial, entender o que um potencial comprador realmente precisa. Porque às vezes a gente pensa muito na solução, no, no, no caminho para chegar na solução, mas não está claro para a gente o ponto que a gente precisa chegar. O Elton falava muito ele dava muito essa ideia do algoritmo de IA. Porque às vezes a gente De, fala muito da ferramenta, mas tudo bem, a gente vai usar a IA, uma ferramenta de IA, mas para chegar aonde? porque ele falava muito exemplo, tipo, o cara tá na empresa dele. Uhum, Aí ele oferecia plano de saúde para os funcionários. tá. Aí o plano de saúde que ele contratava, passava um tempo, nenhum dos funcionários estava usando o plano. Mas Uhum, por quê? Porque ele não fez uma análise do perfil dos funcionários. Então uhum. ele contratou o plano errado, o que não batia com o perfil deles. Um pouco da ideia também é isso, sabe? A empresa quer contratar um plano, ela faz um estudo ali do perfil dos funcionários. E contrata o plano que bate com o perfil dos funcionários. Às vezes a empresa acha que vai precisar de um plano absurdo, e não, às vezes os funcionários são todos novos, com físico em dia, não vai gastar um plano absurdo. Talvez ela vai precisar mais ali de uma assistência odontológica. Esse é um dos principais pontos. Então vamos lá, identificar o perfil do usuário, a necessidade Isso, do usuário. Então esse é o seu isso. problema. Aí depois sim você vai pensar na ferramenta. A IA pode ser uma forma de chegar a isso, mas tem outras e a IA não necessariamente é a melhor, né? Só para gente tomar cuidado. Agora, pensando em uma coisa exploratória, você fala assim, estou analisando a viabilidade de usar IA para a gente avaliar o perfil dos usuários. Perfeito. Aí um viés mais acadêmico, aí fica bem legal. É esse ponto que eu estou querendo te chamar a atenção, entendeu? Aham. Pra eu observar isso. Aí mas esse é o meu comentário, né? A dica que eu Não, deixei é beleza. essa.
Não, show. Tudo que você quiser, pode Hum. sugerir a gente. Você tem muito mais experiência que a gente, né? Então, muito bem-vindo. Não, não, aqui todo mundo tem experiências diferentes, por isso que a gente está num grupo, Sim, a gente somar e a gente sim, sim, trocar sim. experiências, a gente aprender um com os outros. Sim, sim, sim. De qualquer um realmente, né? Tem gente aqui de uma visão mais computacional que também pode passar um olho aqui e falar, não, isso aqui daria um resultado interessante, a gente também aceitaria bem. Então, gente, o que a gente quer é levar isso aqui para frente. Qualquer coisa que vocês Beleza? sugerirem, né, estamos escutando. Sim. Pode falar, Felipe. Opa, Matheus, tudo bom? Tudo bom Matheus, e você? tudo tranquilo. Eu tive a sorte de ter, tido essa apresentação mais de uma vez e hoje relembrar e ver as telas de novo, assim, é muito interessante porque dá uma série de insights. Enfim, no próprio site da ANS. Uhum. Eu não sei quando que vocês trabalharam isso, mas ele se atualizou de 2022 para cá. Aham. E hoje em dia tem para vários índices, você tem os painéis de dados, Aham. né? E os painéis de dados, né, principalmente se você está no site, está numa aba que chama Dados e Indicadores do Setor. E os painéis de dados da ANS são dashboards em Power BI, muito parecido com isso que você está fazendo, né? Uhum. E é muito interessante isso. Tem outras visões lá eles têm uma visão assim, os dashboards, eles têm uma visão, alguns deles mais generalistas, de mostrar, por exemplo, todos os estados brasileiros, ao invés de você ter um buscador por estado ali, né? Uhum. E eu acho que é interessante dar uma olhada naquilo para você ver algumas tendências e lacunas desse mercado, onde digamos, uma aplicação, um produto desses poderia se encaixar. Uhum. Uma visão particular, assim, e muito, vamos dizer assim, não exatamente trabalhada. Eu teria que olhar direito os dados e ver exatamente. Mas hoje, eu acho que, de novo, é achismo, né? Mas eu acho que o B2B, né? Essa coisa Uhum. de uma seguradora que trabalha para empresas, ele talvez tenha players muito grandes trabalhando no mercado. Só que, a despeito disso, uma relação de B2C para você ir direto para o consumidor, talvez Uhum. exista uma certa lacuna. Porque hoje, se você quer fazer um plano individual e você contrata direto a operadora vai oferecer um pacote a partir do seu perfil, mas você não tem uma ferramenta hoje, ou pelo menos eu não conheço, né, que não seja por meio de uma seguradora grande de fazer essa cotação, para realizar essa cotação individualmente. E a partir disso encontrar um melhor plano para você. Eu não sei se eu estou sendo claro, Tá sim, tá sim. né? Então, de novo, eu também não sei o quanto que esse é um dado, é uma impressão geral do que eu vejo porque assim, eu também hoje trabalho com os dados da ANS. Comecei um projeto com o Igor agora, mas mas não é com relação aos dados de plano e sim com aos dados de casos ambulatoriais. Aham. Mas é o que eu vejo, essa é uma primeira coisa que eu vejo de lacuna quando se trata de
olhar esses dados de maneira macro, né? Outra coisa que eu não vi nos seus dashboards, e isso entra, e também pode ser uma falta de atenção minha, mas isso entraria nessa, digamos, relação de saúde das operadoras, né? Porque você falou assim, às vezes uma operadora paga muita multa, e aí depois a gente viu, né? Você teve um caso particular, onde você estava vendo ali que a operadora não estava com uma saúde administrativa, por assim dizer, uma saúde É, comercial, é. uma saúde econômica muito bem estabelecida, e depois, de fato, isso se converteu ali numa, não sei, numa falência ou qualquer coisa do gênero. Mas uma coisa que também é um indicador disso é um indicador de sinistralidade. Isso é, o quanto que qual que é a parte da arrecadação da empresa que vai da operadora que vai para o sinistro. Isso é factível, eu acredito que seja factível em termos das informações gerais que estão dispostas na ANS, no site da ANS, né? Muito embora eles te levem para o site dos dados abertos, né? E eu não vi dados de sinistralidade nos dashboards de indicadores do setor. Não é Isso, realmente. isso seria algo que você teria que ver cruzando bases de dados que tem, né? Agora eu não sei se está aberto aqui, mas tem no conjunto de dados abertos da ANS, tem as demonstrações contábeis das operadoras, né? Além da taxa de resolutividade, que eu não sei se... Eu acho que estava aí nos seus dashboards, mas que é outro... É uma tela que deveria... Enfim, eu imagino que se a gente fosse trabalhar em termos de B2C, eu imagino que taxa de resolutividade deva ser uma tela em destaque, porque você quer saber enfim, se independente da sinistralidade e das multas serem altas, às vezes a empresa realmente ela tem uma margem de lucro baixa porque ela está, de alguma forma, num momento onde ela está se sacrificando para oferecer um bom serviço enquanto estratégia de negócio ali naquele momento, né? A gente já viu, por exemplo, antigamente a NET tinha muito mais reclamações do que tem hoje. Eu imagino que deva ter tido uma estratégia de negócio, inclusive em termos de repensar essas qualidades de serviço no momento em que, sei lá, o faturamento pode ter caído. Enfim, Uhum. são hipóteses Sim, que eu sim. coloco. São Outro hipóteses lado, que né, eu coloco comercial. aqui. Outro. Onde são hipóteses nas quais esse produto, se é que a gente vê isso como produto, poderia ser encaixado de maneira interessante, sabe? Uhum. E é o que a gente, em uma conversa mais particular, a gente falou assim, imagina um site onde você coloca isso, né? Ao invés de Sim, sim, sim. um aplicativo, né? E com certeza, eu acredito que ia ter muitos acessos, porque seria quase que uma corretora aberta, uma corretora Sim, de dados abertos, né? sim, sim. O- eu gostei sim das suas ideias, Felipe. Até ia te falar, se você tivesse interesse, como o seu lado, assim, sei que é um lado mais ambulatorial, mas faz sentido, de certa forma casa com o nosso. Se você quiser tentar juntar os projetos ali também, eu, 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 eu acharia muito bom. Ainda mais que você tem uma visão de dentro do mercado também, e conseguir ir opinando dentro do que seria interessante ali. Igual agora você já deu um monte de insight legal, né? Não, vamos conversar, Matheus. Eu acho super legal, assim, super legal. E, enfim, é um projeto que pode ser também
de longo prazo. É que Sim. Isso que eu tô pensando aqui agora. Talvez não é uma coisa pra gente deixar 100% funcional daqui 3 meses, mas a gente pode ir levando para diversos caminhos diferentes, e daqui 2, 3 anos ter uma coisa super elaborada, né? Sim, sim. Não, eu super topo, Matheus. A gente vamos manter contato. Você tem muito mais experiência do que eu e assim seria super legal até para, enfim, eventualmente mostrar algum outro avanço que eu consegui na minha pesquisa, mas assim eu super aceito o convite, super agradeço também. Não, e que é isso, não sou tão experiente assim mais, não. Eu vejo que nesse mundo da saúde, pelo menos, você tá dentro do mercado, né? Então, seu conhecimento é muito válido também. Mais alguém, pessoal? Mais alguma outra ideia? Já tá montando o time aí, hein? Não, então é isso, pessoal. Depois qualquer coisa a gente também tenta combinar alguma coisa. O Felipe, eu vou ver se eu crio um grupo no WhatsApp, tá? Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer parte do projeto pode me chamar no WhatsApp. Mas agora eu já vou ver se eu crio um grupo, eu, Felipe e o Igor. O José, Cristina, Luiz também, se tiver interesse, pode falar, que eu coloco vocês no grupo. Não, beleza. José, até mais, viu? E é isso, né? Ótimo, ótimo. Não, beleza. Então também vou saindo aqui, pessoal. A gente combina o horário e vamos levando o projeto para frente. Fechou? Tranquilo. Falou. Brigadão, brigadão, Matheus, Eu que te pela agradeço, apresentação. viu, Felipe? Vai somar demais. Muito obrigado. Bom final de semana para todos. Até uma próxima oportunidade. Igualmente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.